sejam muito bem-vindos às Sanjoaninas 2019. Angra do Heroísmo está vestida a rigor para receber as suas festas, as festas da cidade que decorrem este ano de 21 a 30 de junho. O tema é Angra, o regalo do rei e da gente. É o tema então escolhido em homenagem ao rei Dom Afonso VI, que esteve aqui exilado e chegou há 350 anos e esteve aqui, como estava a dizer há pouco, durante cerca de 5 anos. Ao meu lado tenho Carlos Enes, escritor, historiador, professor, antigo deputado na Assembleia da República, e ele está aqui comigo esta noite para nos falar um pouco, para fazer um pouco também do contexto histórico e para falar um pouco da história da cidade de Angra e das Sanjoaninas, naturalmente. Antes de passar a palavra à Clésia, que já está na companhia do deputado municipal Luís Rendeiro, vamos então saber, Carlos Enes, como é que se vive então as Sanjoaninas na cidade de Angra? Vive-se com muito entusiasmo, muita energia e sempre que me lembro foi uma época muito festejada. Para mim e para os jovens que estão no liceu é uma época má porque é a altura de exames. E ainda hoje me recordo do sacrifício que era estar em casa a estudar para os exames e sentir o burburinho na baixa da cidade, mas pronto, tinha que cumprir também a minha obrigação de estudante. O povo adere cada vez mais, vem das freguesias, porque de facto numa fase inicial, e eu estou-me a lembrar dos anos 60, não havia a facilidade de transportes que há hoje, não é? E a partir do momento em que começou o modelo mais ou menos semelhante ao presente, em 1958, as pessoas das freguesias foram descendo à cidade e hoje enchem-na por completo. Hoje tem uma novidade ainda, que é haver muito mais imigrantes do que não havia em anos anteriores. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre todos estes aspectos. Para já, qual é a parte, assim, uma pergunta mais pessoal, qual é a parte das festas, destes 10 dias de folia, que mais aprecia? O que eu gosto muito de ver é a parte das filarmónicas, que acho que é uma componente muito importante, bem como o cortejo etnográfico. As marchas são de facto aquelas mais populares, mas são uma componente mais recente, mas também eu valorizo bastante as marchas e, portanto, estes 3 elementos são fundamentais para a festa dos nossos dias. Muito bem, Carlos Enes, já voltamos à conversa. Para já vamos ouvir então a Clésia, que está na companhia do deputado municipal Luís Rendeiro. Boa noite, sejam muito bem-vindos às festas sanjoaninas. Angra é uma cidade de braços abertos para o mar e a sua localização geográfica fez dela uma capital no coração do Atlântico. Este ano, como a Sónia já teve a oportunidade de dizer, Angra, o regalo do rei e da gente, é o tema das festas sanjoaninas 2019. Comigo tenho o Luís Rendeiro, do Grupo Municipal do PSD. Senhor Luís, qual a importância de todos os anos as festas sanjoaninas recordarem um pouco da nossa história? Olá, boa noite. Em primeiro lugar, é importante agradecer ao São Pedro ter feito as pazes com o São João e ter fechado a torneirinha para ver se a gente vem todos para a festa, se diverte e se aproveita bem a nossa cidade e as nossas gentes e os nossos amigos e se nos deixamos de apanhar molhas, porque este ano está difícil de vir o verão. Em segundo lugar, e quanto àquilo que me perguntou, isto é mais do que uma festa, como é óbvio, é a nossa tradição, é a nossa cultura, é a nossa história, e se recordarmos um pouco daquilo que nós somos e daquilo que nos fez angrenses e daquilo que nos fez teixeirenses, nos desfiles, na matriz, na alma das nossas festas, tanto melhor, porque nos lembramos a nós próprios aquilo que nós somos e ajudamos a contar a quem nos visita um pouco da nossa história. Luís Rendeiro, um dos assuntos em cima da mesa na última Assembleia Municipal foi a preocupação que ia a todos os grupos municipais em relação aos transportes para as Sanjoaninas, a greve da SATA e um navio em avaria. Como é que ficou essa situação? Bom, felizmente, e do mal ou menos, a greve da SATA foi cancelada e o navio que devia ter chegado há mais tempo chegará amanhã. Não é a solução ideal, foi um remendo, houve prejuízos porque houve necessidade de fazer adaptações, mas pronto, do mal ou menos as coisas hão de se ir resolvendo. Mas julgo que este talvez não seja o momento de falar daquilo que até agora não correu bem. Este é o momento da gente pensar naquilo que de bom podemos fazer nestas Sanjoaninas, é o momento de recebermos bem quem vem de fora e de sermos aquilo que nós somos sempre, que é um povo alegre, um povo educado, um povo que sabe receber bem, que sabe estar uns com os outros e que sabe estar com quem vem de fora.
Os problemas terão momentos certos para serem discutidos, para serem resolvidos. Talvez não seja este, talvez não seja a hora. O que é importante agora é pegar nas ferramentas que temos, nas boas e nas menos boas, e fazer delas uma grande festa, umas grandes São Joaninas, e fazer delas um lugar das pessoas, um lugar de nós próprios, um lugar dos amigos, e fazer das São Joaninas as melhores festas dos Açores. Para si, há assim algum dia especial? Qual é o seu preferido destas festas? A Noite de São João. A Noite de São João, a Noite das Marchas, o colorido que elas têm, a maneira como quem dança, quem toca e quem do lado de fora das marchas marcha e participa e canta e ri, tal qual como aqueles que desfilam, é de longe a melhor noite das São Joaninas. E citando um colega seu da comunicação social, o José Carlos Malato, que fez em tempos idos uma reportagem fantástica das São Joaninas, este é o melhor São João do país, porque não é uma noite, são 10. E também vai às fogueiras? E também há de ir às fogueiras. Muito obrigada. Nada, boa noite. Vamos então agora passar a emissão para a Carlota. Entretanto, deste lado, e enquanto não vemos o desfile de abertura passar, vamos ficar na companhia de Isaac Cunha, ele que é um brasileiro, que veio de propósito aqui às São Joaninas 2019 conhecer a festa ao vivo e a cores, não é assim? É isso mesmo. Eu estava em São Miguel há 2 anos, aí pela TV a gente viu a festa, de tão linda a gente veio conhecer pessoalmente. E a gente está encantado com as cores, com a alegria, com a simpatia desse povo. A festa é muito linda, é muito mais do que eu esperava. E, portanto, o que é que estão a gostar mais? Olha, primeiro é a simpatia do povo, né? A beleza do povo, a simpatia, as cores, as construções, a comida é excepcional, é incrível, é uma ilha fantástica, Ilha Terceira. E na televisão, a festa coincidia com aquilo que estão a ver aqui ao vivo e a cores? Não, é muito melhor, é incrível, é muito melhor, é muito melhor. Quero aproveitar o momento para mandar beijinhos lá para casa, já que deve ter família no Brasil, não é assim? Sim, claro, eu sou brasileiro. Parabéns, felicidades aos meus pais, meus amigos, um abraço a vocês todos e parabéns ao povo português, aos açorianos, que é uma festa maravilhosa. Muito obrigada. Deste lado é para continuar e é para vir para o ano às São Joaninas? Não só voltar, como trazer mais amigos, né? Eu tenho uma amiga que é louca por Portugal. Ela veio várias vezes, mas na ilha não pôde vir. Agora com essas fotos que ela vai ver, ela com certeza vai vir com a gente. Vou trazer outros brasileiros para cá. Muito obrigada pelas suas palavras. Entretanto, deste lado já temos aqui, bem perto de nós, o desfile de abertura que está prestes a passar aqui junto a nós e é para lá que nós vamos. O cortejo de abertura já chegou aqui ao pé de nós. Angra, o regalo do rei e da gente. É o tema escolhido para as São Joaninas 2019, em homenagem ao rei Dom Afonso VI. Muito bem, Carlos Anos, a história volta a inspirar o programa das São Joaninas este ano. É uma boa aposta a história, falar da história nestes termos. Acho que sim, que é uma forma de transmitir ao público um conjunto de acontecimentos que estão relacionados com a nossa ilha. E estava-me agora a fazer lembrar um pouco aquelas danças antigas de espada de carnaval que tinham precisamente essa função de contar uma história. E muitos de nós, daquelas gerações mais antigas, no fundo, aprendiam a nossa história através das danças. Ora, se a gente hoje não falasse do Afonso VI, quase ninguém sabia quem era o Dom Afonso VI,
nem se lembraria, portanto, da ligação dele que havia, portanto, com a Ilha Terceira. Portanto, se todos os anos nós formos renovando os temas e há sempre acontecimentos históricos importantes, eu penso que é uma boa aposta. Esta tarde tivemos a oportunidade de estar na inauguração da estátua no Monte do Brasil. Segundo o Presidente da Câmara, foi também uma maneira de homenagear a hospitalidade dos terceirenses, portanto, e a tolerância dos terceirenses. Isso tem aqui uma vertente também muito bonita do nosso povo. Isso aconteceu ao longo da nossa história e depois poderemos até falar de outros prisioneiros que estiveram ali precisamente nas muralhas do castelo e que de uma forma geral foram bem tratados, exceto enfim num período muito especial que foi o período da ditadura militar, que essa aí, portanto, a função era mesmo castigar quem se opunha ao Salazar, mas de resto, quer com o Afonso VI, quer com outros, essa hospitalidade esteve sempre muito evidente e sempre procuramos receber bem mesmo aqueles que vinham por motivos, enfim, que eram despejados do continente para aqui e que se sentiram bem. Não só os deportados em termos políticos, não é? Mas outras pessoas para aqui vinham prestar serviço, estou-me a lembrar dos militares, muitos deles acabaram por cá ficar. Portanto, isso revela a nossa hospitalidade. Muito bem, a Fortaleza teve aqui um papel importante também nesta história, a Fortaleza de São João Batista. Sim, a Fortaleza é uma das mais importantes a nível de Portugal, tem características de facto muito especiais e teve um papel importante nesta vinda do Afonso VI, porque era um lugar que de certo modo tinha condições para ele se hospedar, no fundo ele era rei de Portugal, tinha condições dignas, digamos assim, para o monarca se hospedar e, por outro lado, também havia segurança, portanto, que à partida sabia-se que seria difícil o Afonso VI, portanto, sair daqui. Portanto, a Fortaleza é de facto um local especial e que ainda hoje nós podemos ver precisamente o edifício onde ele esteve instalado e que está relativamente bem conservado. Muito bem, nós já voltamos à conversa. Eu, entretanto, tenho aqui a Catarina Gril, que é um dos elementos do grupo responsável pela concepção dos carros alegóricos deste desfile de abertura. Eu não sei se o meu colega pode cá vir com a câmara para termos a oportunidade de falar aqui com a Catarina Gril. Vamos então ouvir a Catarina Gril. Muito obrigada por ter cá vindo aqui ao nosso ponto de direto. Fala-nos um pouco então da concepção deste desfile. Nós ainda não tivemos a oportunidade de ver os carros, já vamos ter a oportunidade, ele já se aproxima ali o primeiro. São 5 carros ao todo e estamos a falar então de conceito. Qual é o conceito deste desfile de abertura? Bem, o conceito deste desfile, em primeiro lugar, temos que ter em conta o tema. É sobre Dom Afonso VI e a sua passagem por cá. Foi uma história que teve lugar há 350 anos atrás e nós pretendemos, com uma linguagem mais contemporânea, fazer aqui uma ponte temporal em que explicamos esta história através de linhas mais modernas, mais simples também. O primeiro carro, como podemos ver, é o carro de chefe de protocolo. Conta a primeira parte da história da passagem do rei por cá. Portanto, cada carro conta uma parte desta história. Esta é a primeira parte em que o rei sai contra a sua vontade. Ele é desenraizado da sua terra natal. Temos a caravela que representa esta viagem tormentosa que foi para ele. Quando o carro se aproximar, vamos poder ver no arranjo florístico que temos à frente pequenos elementos do mar, pequenas conchas, pequenos elementos do mar que nos dão a ideia de que estes elementos foram ficando presos ao longo do caminho naquela viagem tempestuosa. No tardós do carro temos o Cais das Colunas de Lisboa, o lugar de onde ele saiu contra a sua vontade, e as cordas aqui têm um simbolismo muito particular, no sentido em que ele foi desenraizado, ele deixou de estar ancorado ao seu porto e então as cordas rebentaram e lá foi ele obrigado pelo seu irmão, que que o quis isolar aqui na Ilha Terceira.
Muito bem. Qual foi o maior desafio então portanto, vocês são uma equipa jovem, uma equipa de 3 elementos, para além da coordenadora. Eu penso que também daqui a pouco vamos ter a oportunidade de falar com ela, que é Maria Manuel Velásquez Ribeiro. Qual foi o maior desafio então de estar envolvida neste projeto? Vocês são 3 arquitetos. 3 arquitetos. Um arquiteto, 2 arquitetos paisagistas. Sim. E o maior desafio deste trabalho para si? O maior desafio, há toda uma fase inicial e temos que nos informar sobre o tema. Depois há uma segunda fase de sintetizar esta informação e de selecionar os elementos que nós queremos transpor, que nós queremos dar às pessoas. O maior desafio é, sem dúvida, tentar criar peças artísticas que nos contem a história de uma forma um bocadinho diferente, não é? E lá está, com estes elementos naturais, com estes elementos que nós utilizamos, os materiais naturais, utilizamos o ferro, a madeira, a pedra, a corda e, portanto, através destes elementos criar peças artísticas que nos contem esta história de há 3 séculos e meio atrás. E como é que foi estar envolvida nesta organização? Pessoalmente foi uma experiência incrível, eu adorei. Foi a primeira vez, foi uma estreia para nós os 3. Gostei muito, é muito enriquecedor, dá muito trabalho, mas também é muito bom, é muito enriquecedor. Gostei muito. E agora, os nervinhos já estão um bocadinho mais calmos? Já acalmaram. Catarina, muito obrigada pelas suas palavras. Nada, é um prazer. Obrigada então. Acabámos de ouvir então Catarina Grilo, ela que é um dos elementos do grupo de 3 arquitetos, o grupo que esteve responsável pela concepção dos carros alegóricos aqui deste desfile de abertura das Sanjoaninas 2019. O primeiro carro então já está aqui perto de nós, o carro que transporta o chefe de protocolo. Ele que é Ricardo Rodrigues. Segundo as descrições que foram facultadas à Comunicação Social, este carro representa a viagem que fora facultada pelo irmão, o príncipe Dom Pedro, que assume a regência. Debilitado, Dom Afonso viaja até a terceira na incerteza do seu destino. O primeiro carro do desfile, um barco, e os figurantes que o acompanham aludem à viagem e os materiais que lhe dão forma, a pedra, o ferro e a corda, são também símbolos do cativeiro a que será forçado.
carro número 2 traz as damas da cidade de Angra do Heroísmo. Intitula-se A Chegada. Desterrado para a Ilha Estrela, Dom Afonso VI foi encarcerado no castelo de São João Batista, em Angra, onde permaneceu cerca de 4 anos e meio, acompanhado pela sua corte. A chegada do rei a Angra foi encarada pelos cristalhenses como um misto de desconfiança e euforia. Refleja-se atrás do carro, imediatamente à frente e melhor, a calçada que simboliza a geografia do passado do anarquismo, a entrada na cidade. O carro das damas da cidade de Angra tem cores como simbolismo a calçada e os balões em ferro, que são elementos tradicionais da cidade. É recriado o impacto causado pela chegada do rei à cidade e todo o burburinho que se gerou em torno da corte do rei numa alusão feita pelos elementos da cidade que se vai conduzindo em volta de um elemento aparentemente estranho, símbolo da coroa real. Para os construção da coroa real numa coroa em vinhos, é um exercício de aproximação entre a opulência da monarquia e a simplicidade da gente da terra. Daí a escolha de uma natural de utilização popular. Pela coroa de Deus saiu a lei correta que representa o mistério e o desconhecido. A coroa em vinhos representa ainda o trabalho de Deus para o início do dia do trabalho, onde a gente reconhecia As festas sanjoaninas são umas festas que também têm uma forte presença gastronómica. Comigo tenho Ana Maria Costa, proprietária da pastelaria O Forno. A Ilha Terceira tem neste momento 4 doces a concorrer já na terceira fase eliminatória das 7 maravilhas doces de Portugal. Como é que é esta experiência? É uma experiência agradável, é estimulante, uma vez que dos 7 doces que estão a concurso nesta eliminatória, 4 são da nossa ilha, o que nos dá muito orgulho e satisfação, naturalmente. Esta é uma época de especial azáfama, de muito trabalho? É uma época de mais trabalho, o que é muito bom para o comércio, porque até agora estamos muito paradinhos e o comércio precisa de trabalho para sobreviver. É bom que isto aconteça. A cidade tem outra vida, tem outra alegria e mais gente nas ruas, o que contribui para o desenvolvimento do comércio também. E nesta altura nota-se muitos turistas na gastronomia, nas pastelarias? Sim, sim. Os turistas, principalmente o turista português, é grande apreciador da doçaria. Os espanhóis vêm logo a seguir e depois os dos nórdicos nem por isso. Só para uma última pergunta, como é que está a fase das 7 maravilhas doces de Portugal? Quando é que é agora a próxima votação? A partir do dia 27 deste mês é atribuído a cada doce um número que cada pessoa pode votar através de um telefonema para selecionar o seu doce preferido. Portanto, estes doces são selecionados pelo povo. O povo é que atribui o número de votos que é necessário para serem atribuídos as 7 maravilhas dos doces de Portugal. Muito obrigada por falar connosco. Quanto a nós, vamos continuar a ver o desfile.
Já tivemos a oportunidade de ver 2 dos 5 carros alegóricos deste desfile de abertura das Sanjoaninas 2019. O primeiro referente à viagem de Dom Afonso VI e o segundo relacionado com a chegada do rei, que é levado para o forte de São João Batista, onde permaneceu semi-recluso. Está a chegar junto a nós o terceiro carro alegórico. É um carro referente ao Monte Brasil e, segundo a descrição, isolado na tranquilidade do Monte Brasil, Dom Afonso procura algum divertimento na caça e em deambulações pelo monte. Alguns caminhos são desbravados para seu recreio. É o bucolismo desse espaço que está representado no terceiro carro do desfile, onde 4 espirais representam os 4 picos do monte repletos de espécies arbustivas naturais. Carlos, até agora, há algum carro assim que lhe tenha chamado mais a atenção? Eu sei que esteve ali há pouco a observar. Estive a observar os primeiros 2, este também gosto muito. Já que estava a falar do Monte Brasil, seria interessante referir que durante muito tempo o Monte Brasil esteve mesmo abandonado. Veio o Afonso VI, foi necessário, como estava a dizer, abrir alguns caminhos, porque ele era de certo modo muito desprezado e até 1911 praticamente quase não havia arborização. Eram cerrados de cultura e foi preciso depois uma intervenção, a partir do momento em que se criou a Direção Regional do Turismo, foi preciso uma intervenção, digamos, da Junta Geral Autónoma para melhorar as condições do Monte Brasil. Houve sempre um certo diferendo entre os militares e as instituições civis. Os militares eram ciosos daquele espaço, não o desenvolviam, mas também, de certo modo,
era um obstáculo a que ele pudesse ser embelezado. E é a partir dos anos 50, se quisermos, que a coisa melhorou significativamente. Mas este carro está muito bonito. Por falarmos em militares, só aqui fazer referência que temos então a unidade militar mais antiga de Portugal ali no Monte Brasil, na Fortaleza. Depois temos unidades militares muito antigas, portanto foram mudando de designação, e inclusivamente também da própria dimensão dessas mesmas unidades. Portanto, ou seja, aquilo que eu conhecia como o BI-17, hoje, portanto, é uma unidade com muito pouca gente, que perdeu, enfim, o seu peso, digamos, no contexto nacional, mas a Fortaleza continua a ser um monumento importantíssimo e que convém preservar e que tem ali espaços que deviam, se calhar, ter outra consideração no sentido de criar ali espaços museológicos interessantes. Muito bem, tivemos a oportunidade então de ver o carro alegórico, onde estavam representadas portanto, as damas que representam as cidades irmãs, irmãs com Angra do Heroísmo. Entretanto, creio que a Carlota já tem um convidado. António Gracias já está ali com a Carlota. Comigo tenho o António Gracias, ele que foi responsável pelo desenho de todo o vestuário do Séquito Real das São Joaninas 2019. António, que desafio! Sim, me desafiou bastante e estou muito feliz pelo final e por tudo, não é? Acho que sim. O que é que acha que está melhor aqui neste desfile até agora? Eu acho que é tudo, desde os carros, à roupa, à coreografia. Eu acho que o geral. Não se pode só dizer só uma coisa. Acho que é o todo. E o António já está habituado a desenhar este tipo de vestuário, que é muito específico. Sim, eu sou formado em design de moda, portanto isto não é a minha primeira vez que faço São Joaninas e depois também faço outro tipo de figuração, mesmo para feiras medievais, portanto isto é uma coisa que já é natural para mim. Sim. Qual é aquela peça de vestuário, presumo que seja o vestido da rainha, não sei se é, que seja mais desafiante, talvez? Sim, o vestido da rainha foi bastante complexo, aliás, todos eles foram bastante complexos, dado que são inspirações do século XVII, portanto, e fui buscar essas inspirações, não é? E a nível de técnica, portanto, todos eles foram muito complexos. Sim. E aqui ao nível do chão, digamos assim, os vestuários que compõem o chão também têm uma especificidade. Sim, portanto, a parte feminina é quase como fosse ninfas, portanto um lado do sonho, que vem da parte do rei, não é? E depois o lado masculino, que faz a extensão do carro. Este desfile também não era possível sem o desenho do vestuário, mas também quem o compôs, não é assim? Sim. Eu tenho muito a agradecer a quem esteve, desde as costureiras, não é? A todos os maquilhadores, cabeleireiros, a toda a gente envolvida, porque houve muita gente envolvida, não é? Portanto, jamais eu poderia estar hoje aqui se não fossem estas pessoas. Não é? E, portanto, quero aproveitar o momento para fazer um agradecimento especial a estas pessoas, não é assim? Quero. Se fosse possível que sim, porque gostava muito de agradecer à Saudade Mimoso, que fez todo o séquito real. Portanto, quero agradecer também ao Ateliê Jaleta, que fez o chefe protocolo, eu desenhei, eles que fizeram a confecção. Depois à Silvia Teixeira Atelier, à Casa Vidal e às modelinas. Aliás, e às joias, às joalharia Teles. Gostaria muito de meus maiores agradecimentos. Uma última pergunta no sentido de ano para ano, como disse, não é a primeira vez que desenha o vestuário do séquito real das São Joaninas. De ano para ano é cada vez mais difícil? É assim, o meu último ano foi em 2014. Portanto, eu acho que este ano foi muito bom terem apostado em novas pessoas. Tivemos novos arquitetos a desenhar carros. Portanto, eu acho que é muito importante ter sangue novo, ideias novas. Isso para mim foi muito bom. Muito bem, António, muito obrigada pelas suas palavras. Entretanto, nós vamos ter algo de texto que está mesmo aqui junto a nós e é para lá que nós vamos.
de lado ou de frente? Olha um pouco. Como já tem acontecido ao longo da noite, temos falado com várias pessoas que têm sido responsáveis por compor o desfile daqui da Rainha. Neste caso, Susana Valadão, ela que foi responsável pela maquilhagem de 150 figurantes. Um desafio, Susana. Sem dúvida, é um grande desafio. Fiquei muito lisonjeada pelo convite, isso é, sem dúvida, um voto de credibilidade no meu trabalho. Naturalmente, contratei 4 colaboradoras para fazerem este seguimento da ficha técnica comigo e foi um desafio, foi começar muito cedo, embelezar todo este cortejo e não poderia deixar de dizer que não. Muito bem, a Rainha foi uma maquilhagem assim feita na íntegra pela Susana, um desafio. Este sim foi um grande desafio, imagino. Sim, eu sinto sempre o coração a bater muito quando me dizem a Rainha. A Rainha é o elemento que todos nós gostamos de ver e todos nós profissionais queremos ver o nosso trabalho estampado. É um ano de trabalho em parceria com a Câmara em diversos eventos e uma disponibilidade total para que também haja este voto de confiança para comigo. E sem dúvida, em 6 anos empresária que sou no Centro Histórico de Angra, já é a 3ª Rainha que faço. Quero acreditar que começo a marcar passo nesta área e sem dúvida fico muito lisonjeada e não poderia deixar de embelezar a nossa Beatriz. Muito bem, a Beatriz, que como outras rainhas, cada uma tem o seu rosto. Que maquilhagem é que uma rainha deve ter neste dia? Neste dia é muito importante também ter em consenso o penteado e a indumentária também. Uma vez que o vestido é extremamente volumoso e de antemão nós profissionais já sabíamos, há que tornar a beleza dela mais natural. O meu objetivo não é mostrar nem produtos, nem eu faço isto ou faço aquilo, não. Eu tenho que olhar para ela e puxar o melhor dela. A Beatriz tem um olho lindíssimo, tem uns lábios definidos e eu tinha que tirar partido disso. Tendo em conta, claro, as cores do vestido, as cores do carro e também a posição do cabelo. Tudo isto é um trabalho de equipa, nós conversamos entre nós. Se tu fizeres assim, eu faço assim e só funciona assim. Portanto, sem dúvida, o meu objetivo é sempre tirar o melhor partido da beleza natural. Não é de todo vincar a maquilhagem como um serviço, mas sim embelezar o melhor que ela tem. Muito bem, aposto que as pessoas lá em casa já estão ansiosas para ver a Beatriz. Deste lado, a Sandra foi responsável pelo penteado da Rainha. Sim, sim. Este ano foi o primeiro ano que fui convidada para pentear a Rainha e, claro, obviamente fiquei bastante feliz. E também os figurantes todos, perto de 100 figurantes. Obviamente que contratei mais 4 cabeleireiros para trabalhar comigo na equipe e trabalhamos todos em conjunto e acho que sim, acho que foi muito bem, foi um desafio muito bom. Deve ser assim satisfatório, numa ilha com tantas cabeleireiras, digamos assim, ser a escolhida para pentear a Rainha das Sasmaninas. Pois, foi o primeiro ano e fiquei feliz e espero que para a próxima se calhar seja outro ou eu tal outra vez, não sei. A Sandra gostava de marcar presença nas Sasmaninas 2020, é assim? Nós começamos a criar aquele gostinho, aquele friozinho na barriga que sabe bem, logicamente que sabe bem. Muito bem, muito obrigada Sandra, muito obrigada Susana. Vamos então ver o que é que esta rainha apresenta ao nível do vestuário, ao nível da maquilhagem e ao nível do cabelo. A Rainha já está aqui ao pé de nós. Antes disso, quero fazer uma referência ao carro anterior, que tem a ver com o castelo, uma representação do castelo, em que a descrição diz o seguinte: no carro seguinte, o rei, afastado nas instalações do castelo, é representado no seu quarto, que se assemelha a uma prisão gradeada em volta pelo manto real.
os angrenses dividiram-se entre a obediência ao príncipe regente e o respeito pelo rei infeliz. As rixas e desacatos frequentes na cidade são ilustrados pelo duelo encenado que acompanha o quarto carro. Portanto, é o carro que vimos há pouco, que transportava a camareira e a dama de Gilroy, aqui em representação da cidade irmã. Cidade irmã com Angra do Heroísmo, obviamente. Estamos a ver então o carro da rainha. A rainha, ela é Beatriz Henriques. Daqui a pouco já vamos ter a oportunidade de falar com a coordenadora deste desfile de abertura, a Maria Manuel Velasquez Ribeiro. Antes disso, eu ainda falava aqui com o Carlos Enes exatamente sobre a rainha. Já estamos a ver então o carro da rainha e eu recordo agora aquela passagem no seu livro, um livro que foi apresentado recentemente nos Passos do Conselho de Angra do Heroísmo, em que há lá uma fotografia de 1960 e fala de uma rainha que é Maria Angra Reis Leite. E ela está no adro da Sé. Nós estávamos há pouco aqui a fazer esse comentário que antigamente a rainha não ia até os Passos de Conselho, mas sim ao adro da Sé. O adro da Sé era o ponto mais importante, digamos assim, mais imponente, que a escadaria se fia precisamente para que as pessoas que estavam ao longo da rua pudessem ver assistir ao discurso de abertura. E ali em cima temos aqui um ator a interromper a nossa entrevista. Está aqui gravado. E portanto era precisamente no adro da Sé que lhe dava uma imponência muito maior e ela fazia o discurso de abertura das festas da cidade. Optaram depois por fazê-lo junto à Câmara, mas este modelo é variável, pode ser que um dia regresse novamente à escadaria da Sé. Aliás, o Presidente da Câmara colocou essa hipótese no dia da apresentação do livro. Depois de ver a fotografia. Portanto, a fotografia desfilando pela rua começa com o novo modelo das festas da cidade em 1958. Antes disso havia a chamada Rainha dos Jogos Florais, mas que estava apenas nas cerimónias que se realizavam na Câmara Municipal. É a partir de 58 que essa rainha, digamos, passa para as ruas da cidade. Muito bem, eu vou então ler aqui a descrição do carro da rainha. Está aqui intitulada A Despedida, a instabilidade da monarquia portuguesa e o interesse de várias nações europeias pela situação proporciona que Angra seja um centro de espionagem. O receio que o rei fosse libertado e encabeçasse uma tomada de poder fazia a corte em Lisboa recear a ilha. Por isso, 4 anos depois da sua chegada, o rei regressa à capital e é novamente encarcerado, desta vez em Sintra, onde morrerá, creio que em 1683. E então Angra regressou ao seu viver tranquilo, cidade, mar e verde, que se reflete nos espelhos do último carro da rainha, que com a sua presença nos convida à festa e à apreciação da cidade. Não é assim, Maria Manuel Velasquez Ribeiro, a coordenadora deste desfile de abertura das Sanjoaninas 2019. Antes de mais, boa noite. Olá, boa noite, Sónia. Ainda muito nervosa? Não, está tranquila. Agora já passou o pior. Muito bem, e assim em traços gerais, fale-nos um pouco deste desfile. Nós estivemos a ver ao pormenor até agora. Este é o 5º carro alegórico, mas no total, 5º e último, no geral, o que é que podemos então dizer mais sobre este desfile? Para já que foi um desfile que envolveu muita gente, muito trabalho e eu acho que, primeiro que tudo, temos que lhes agradecer a eles, aos participantes, às pessoas que estiveram na concepção e na execução de todo este trabalho, que é colossal. Ninguém imagina o trabalho de voluntário, generoso, de todas estas pessoas que participam neste desfile. E essa parece-me que tem que ser a primeira palavra de agradecimento e de parabéns a todos.
E depois há assim um grande desafio, não é? Um grande desafio para si também. E é de referir que o ano passado esteve aqui connosco com outras funções, não é? A fazer aqui o comentário e este ano teve aqui esta tarefa acrescida e creio que foi para aquilo que já tivemos a oportunidade de conversar noutras ocasiões, foi um desafio grande para si, enquanto historiadora. Sim, foi um desafio que eu não estava à espera, foi uma surpresa. Foi muito. Foi uma novidade completa, porque o meu trabalho é geralmente mais isolado e de gabinete, e agora tive que me envolver com muitas pessoas. Claro que isto é sempre uma maneira muito interessante de falar do passado, e isso é sempre bom, e quem recorda o passado tem mais instrumentos e ferramentas para preparar o futuro. Portanto, o objetivo também acho que é sempre este. Eu recordo as suas palavras noutra ocasião, nós tivemos também a oportunidade de falar neste desfile, em que me disse que isto não era propriamente um desfile histórico. Quer esclarecer melhor ali para as pessoas que nos estão a ver em casa? Ora bem, todos sabem que o tema que este ano foi indicado como o tema das festas sanjoaninas trata-se de um episódio que aconteceu em Angra, na Terceira, há cerca de 350 anos. Um rei português que veio deportado, veio prisioneiro para a Terceira. É um pequeno episódio da história local e só por si não tem muito mais história que se lhe diga, mas o que acontece é que o que nós quisemos fazer com este cortejo não foi fazer um cortejo, um cortejo histórico em que eu interpretasse todos os acontecimentos que deram origem àquele episódio há 350 anos. Nós aproveitámos esse tema e contámos uma história e apresentámos tudo aquilo que são ofícios tradicionais, artistas locais, envolvemos os grupos de teatro, envolvemos pessoas ligadas às bandas e às escolas de música. O objetivo foi esse. Portanto, festa do povo, fez-me lembrar agora essa expressão. Exato, festa do povo, para o povo, com algum conhecimento também. Muito obrigada pelas suas palavras aqui neste direto e agora vou passar a palavra, creio que à Clésia, que já tem um convidado junto a si. Tenho comigo agora Nuno Melo Alves, do Grupo Municipal do CDS-PP. Sr. Nuno, acabou de passar por nós o desfile, o cortejo de abertura destas sanjoaninas. Primeiras impressões? Sim, acho que foi interessante, foi bom, uma boa maneira de ligar a história da cidade e a história pretendida com o tema das sanjoaninas deste ano ao desfile de abertura, uma maneira de refletir isso de uma forma interessante. Esta solução tem sido adotada há alguns anos de focar o tema das sanjoaninas à volta de eventos e da nossa história. Acho que é bastante interessante, não só para consumo interno, mas é uma forma também de divulgarmos aquilo que é nosso para o exterior e para todos os que nos visitam nesta altura do ano, que são muitos. Que estas são efetivamente as maiores festas dos Açores e é importante mesmo que queria perguntar. A Ilha Terceira movimenta muita gente durante estes 10 dias de festa? Sim, e esperemos que continue a movimentar mais, queiram as ligações aéreas e marítimas ajudar, tem havido algumas dificuldades com isso, houve umas ameaças de greve que parece que entretanto estão a ser sanadas e algumas coisas, esperemos que isso não prejudique a festa, mas sobretudo que não prejudique aquelas pessoas que investiram o seu tempo, do seu dinheiro para programarem uma vinda cá e que depois veem essas expectativas curadas. Vamos lá ver se as coisas correm bem e se ainda é possível haver algum entendimento para que a festa ainda seja mais brilhante do que está a começar a ser. Nestas sanjoaninas, qual é que é o seu dia preferido? O que é que mais gosta? Sei que também tem cá alguns turistas, alguns familiares. O que é que estão a achar da ilha? E principalmente, sei que é só o primeiro dia, mas o que é que acham das sanjoaninas? Estão a gostar, isto é não é a primeira vez que vêm às sanjoaninas e repetem ano após ano, porque efetivamente gostam. Eu gosto das noites todas das festas, sobretudo fim de semana, durante a semana estamos a trabalhar, é mais difícil, mas tenho que dizer que a noite talvez preferida seja mesmo a noite de São João, obviamente. Isso é o clichê, é o lugar comum, mas é verdade. E efetivamente é uma noite que é especial, que
passa-se quase toda ela a partir de certa hora na Rua de São João, sob o olhar atento do santo padroeiro ali, e efetivamente é uma noite em que toda a gente se diverte e se liberta e incorpora o verdadeiro espírito da festa. Portanto, essa noite devo dizer que é de facto a minha favorita. Muito obrigada por falar connosco. Agora a emissão vai para a Carlota. Entretanto, deste lado já tivemos a oportunidade de falar com quem desenhou o vestuário do séquito real das São Joaninas de 2019. Agora vamos às costureiras. Ela que é Saudade Mimoso e é bem conhecida aqui na Ilha Terceira, a responsável pelo vestuário, o vestido neste caso da rainha. Que desafio novamente, não é assim? Foi um desafio muito bom, gostei muito de fazer. Foi a rainha e o restante séquito, as damas de cá, as damas de fora, e acho que correu muito bem. Acho que foi um bom desafio. O vestido da rainha, tivemos a oportunidade de ver que predominava o violeta. O que é que o vestido de uma rainha tem que ter obrigatoriamente? É assim, isto também tem a ver com o tema, mas para mim um vestido tem que ser imponente, tem que ter uma armação para ser uma rainha vistosa, imponente, que se veja ao longe. Para mim, no meu ponto de vista. E acho que este está bem conseguido porque tinha aquela vista que se quer para um vestido de rainha. E as damas, que particularidades é que aqueles vestidos apresentavam, digamos assim? Os vestidos acho que simbolizavam os 5 picos aqui da cidade de Angra, as de fora. Por isso é que se fez aquela conjugação das cores para simbolizar as flores. Foi o mais difícil naqueles vestidos foi porque elas estavam fora e chegaram esta semana. Portanto, tivemos que ter os vestidos já praticamente prontos. Elas mandaram as medidas com antecedência, tivemos que ter os vestidos mais ou menos prontos e tiveram que ser feitos de maneira que se adaptasse depois mesmo só ao corpo delas, porque não havia provas, foi só vestir e pronto. Portanto, e aposto que não estiver bem, a gente já sabe que pronto. Mas acho que mesmo assim não falhou muito. E aposto que este dia do cortejo de abertura foi um dia de trabalho até à última da hora, não foi assim? Hoje não, foi mais ontem. Ontem é que foi pior, porque ontem é que veio a última menina, que foi a menina da Alenquer, veio de manhã fazer a prova e pronto, e depois foi o acabamento. Mas ontem ficou tudo pronto. Portanto, satisfeita com o resultado final? Eu acho que sim, estou muito satisfeita. A rainha é muito bonita também, elas são todas bonitas, são todas umas miúdas vistosas e acho que é isso que se quer. Muito obrigada, Saudade. Deste lado agora, o vestuário masculino. Catarina, primeira vez responsável pelo vestuário do séquito das São Joaninas 2019, certo? É verdade. Foi com muito gosto e muito trabalho também, porque nós fizemos a parte masculina toda, mas acho que correu muito bem e para o tempo que tivemos e correu tudo muito bem até. Tiveste a oportunidade também de contar com a ajuda, neste caso trabalharam em conjunto, mãe e filha, que lá em casa não sei se sabem, mas são mãe e filha, e tiveram a oportunidade de fazer a roupa, o vestuário masculino do séquito real das São Joaninas. Fernanda, qual foi o maior desafio neste vestuário masculino? Para mim foi fazer o chefe protocolo. Dá mais técnica, mais prazer. Mas foi o conjunto, sempre foi uma experiência agradável. Trabalhou-se para muita gente, corpos diferentes, foi agradável, conhece pessoas novas e aprende-se muito. Por acaso foi a primeira vez que fizemos parte da organização que nos convidou e que desde já agradeço e pronto, estou pronta a repetir. E, portanto, querem repetir, não é assim? É na boa. Não tem problema nenhum, gostei, foi positivo. Pronto, umas coisas correm melhor do que outras, o chefe também correu muito bom. Mas pronto, foi na positiva. Não sei se concordam comigo, mas aqui no cortejo de abertura as atenções estão muito viradas para o vestido da rainha. Ou seja, a responsabilidade acresce quando se trata do chefe de protocolo e que toda a gente tem os olhos postos na rainha, certo? Pois, exatamente. Mas pronto, trabalhamos também com o António, ele também era espetacular e fizemos o nosso melhor. Eu acho que estou satisfeita com o resultado. Sim. Estão encantadas com o resultado final? Sim, e o Ricardo tinha o perfil todo certo para o papel que ia desempenhar e eu acho que correu tudo muito bem. E ficou tudo pronto a horas e a montagem do carro também correu bem, por isso.
Muito obrigada pelas vossas palavras. Foram as palavras das costureiras que ficaram responsáveis pelo vestuário do séquito real, a parte masculina. Fiquem agora na companhia da Clésia Menezes, que ela certamente tem algo para falar convosco. Agora aqui comigo tenho Isabel Berbereia, do Grupo Municipal do PS. Senhora Isabel, pode-se dizer que as festas sanjoaninas juntam a paixão de um povo pelas suas tradições? Sim, a paixão e o talento. E as sanjoaninas são uma montra desse talento e da capacidade de uma comunidade de se unir, de trabalhar em equipa, de trazer à rua e de partilhar com os locais, com quem chega de fora, com os amigos, com os familiares, esta alegria e esta capacidade de cada um dar o melhor de si. E isso é um grande orgulho para toda a gente que nos visita e sobretudo para nós que recebemos quem vem de fora, e estamos muito felizes e muito contentes com São Pedro também, que veio abençoar a noite. Amanhã começou mal, mas acabou com uma noite fantástica. Sim, sim, temos muito a agradecer. O São João e o São Pedro estão em aliança com o povo de Angra. Nesta época do ano, a cidade de Angra veste-se realmente a rigor e tem outra vida, tem outro brilho, não é? Sim, e podemos ver isso nas colchas das nossas janelas, no talento, no capricho, na capacidade dos artistas que concebem os desfiles, que fazem de tudo para que o requinte seja o mote, todos os artesãos que concebem e que preparam os carros, quem prepara os vestuários e as indumentárias, quem desenha as marchas, quem cria as letras, quem prepara os desfiles do desporto. Ou seja, nas sanjoaninas consegue-se combinar um conjunto de talentos e de todos os movimentos da sociedade e da nossa identidade que de facto é único, é um momento único. E tudo muito bem pensado. Tudo muito bem pensado, com bom gosto, com requinte, porque Angra é isso mesmo, Angra é nobre, e eu acho que as sanjoaninas só podem trazer essa nobreza, partilhar a sua história, que acho que é muitíssimo importante, um tipo de cortejo como este que foi feito este ano, em que se pode trazer a todas as pessoas que aqui estão um pouco da nossa história, que é isso que nos honra muitíssimo e que nos diferencia e que nos orgulha, e esperemos sempre que as gerações, as presentes e as futuras, consigam recriar esta história e manter todos estes monumentos, todo este amor pela nossa identidade, que é muito própria, muito angrense e muito portuguesa. Muito obrigada pelas suas palavras. Agora comigo também tenho o vereador do município de Angra do Heroísmo, Guito Teles. Guito, este ano as festas sanjoaninas voltam a ter 5 palcos para o povo. Este é um modelo de sucesso? É sem dúvida um modelo de sucesso, porque é uma forma de responder a todo o público que as sanjoaninas têm e que é todo diversificado também. E por isso a Câmara Municipal continua a apostar nesta oferta, que acaba por ser preenchida pelo palco aqui do Adro da Sé, que é direcionado para as filarmónicas, algo que já é tradicional. Temos também o palco Continente, que fica na Praça Velha, que desde há umas edições para cá que tem 2 palcos para permitir precisamente que desde as orquestras, as filarmónicas, o fado e também a cantoria que lá acontece, sobretudo devido ao tamanho das orquestras e das filarmónicas, seja mais fácil a transição entre concertos e mais rápida. Temos também o palco Guarita, o palco do Cais da Alfândega, que acaba por ser também já um clássico das sanjoaninas e cada vez mais um palco que atrai muita gente e sobretudo também muita juventude. E é um palco que é direcionado sobretudo para as bandas regionais. Temos também este ano os John Pistol, que é uma banda constituída em boa parte por imigrantes e que é muito interessante também, que vai atuar com certeza com muita qualidade no Pátio da Alfândega. E temos, lá está, o palco Tradições, um palco muito recente, que está mais direcionado para a música popular. É um palco que tem também sido muito interessante, tem dado certo desde que iniciou, porque tem também um cariz solidário. Todas as instituições que estão com tasquinhas ali à volta do palco são as instituições que estão a tentar fazer algum dinheiro para poderem trabalhar durante o ano. E por fim, o palco do Bailão, que é também um palco já clássico das sanjoaninas, que é direcionado
um pouco para todo o público. No fundo é o palco que tem o cartaz com nomes nacionais e internacionais de peso, e este ano tentámos mais uma vez preencher a oferta com estilos musicais diversificados que respondem precisamente ao tipo de público que temos nas Sanjoaninas. As festas sanjoaninas juntam desporto, música, gastronomia, desfiles, marchas. O que é que o povo, aqueles que nos visitam, que são de cá, a nossa diáspora, o que é que podem esperar destes 10 dias de festa? Podem esperar precisamente isso, muita festa, muita animação, a animação mais diversificada possível, criada para os de mais idade e para os mais novos. E podem esperar, sobretudo, algo que marca, que caracteriza o nosso povo, que é o bem receber, esta capacidade de conhecer novas pessoas, de ter esta animação em torno de si, que é bem patente e bem característica das Sanjoaninas. É por isso que estas festas cada vez captam mais pessoas, é por isso também que pessoas do continente e de outros países acabam por visitar as nossas festas, é porque já ganharam realmente uma fama de umas grandes festas populares, umas festas que conseguem ser uma mostra das tradições e da qualidade cultural da Ilha Terceira, desportiva também, e que no fundo é uma mostra da Ilha Terceira que é feita em 10 dias para todos os que nos visitam. É então uma preocupação de trazer cada vez mais turistas cá e também agradar a todas as faixas etárias? Claro que sim, nós já temos também um público que é frequente e que é extremamente importante para as Sanjoaninas, que é o público imigrante. Os nossos imigrantes vêm nesta altura, sabem que vão encontrar as suas famílias, que vão conseguir também recordar muito daquilo que conheciam da sua terra e ver também o que é que há de novo, e este novo talento que cada vez é mais patente em todos os nossos jovens que acabam por participar em todas estas atividades que compõem a festa. Os turistas acabam também por se apaixonar rapidamente pelas Sanjoaninas, porque encontram uma cidade e um povo que, com o tempo, com muitos meses de antecedência, praticamente desde o momento em que terminam as festas passadas, começa a trabalhar para poder, durante estes 10 dias, receber as pessoas da melhor forma possível. Muito obrigada pelas suas palavras. Quanto a nós, vamos agora passar a emissão à Sónia. E antes de terminarmos esta transmissão, gostaria ainda de colocar aqui uma questão ao Carlos Enes, que é como é que as Sanjoaninas, no seu entender, como é que as Sanjoaninas ainda podem evoluir? As Sanjoaninas foram sempre uma festa em evolução. Quando nós estudamos desde os tempos mais recuados até ao presente, vamos vendo as diferentes etapas por que elas foram passando. E o que se verifica nestes últimos anos é que, de facto, vai havendo uma adaptação às próprias transformações da cidade. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que durante muito tempo o centro principal das Sanjoaninas era o Cerrado do Balhão, ou seja, quando se alterou aqui uma estrutura física da cidade, as festas adaptaram-se a esse espaço. Hoje, por exemplo, foi inaugurado um novo espaço no Jardim Público. Quem sabe se daqui a uns anos esse espaço não poderá servir também para se desenrolarem partes significativas da festa, como aconteceu, por exemplo, até aos anos 20, mais ou menos, em que uma das componentes fundamentais das festas da cidade era a quermesse que se realizava no jardim. Portanto, o futuro é uma incógnita, não é? Mas eu estou convencido que as transformações da cidade, as transformações tecnológicas, etc., irão permitir a evolução da própria festa, e os angrenses sempre mostraram que são capazes de se adaptar e de apresentar coisas diferentes. Com qualidade. E com qualidade. Muito obrigada pelas suas palavras e muito obrigada por ter estado aqui connosco nesta transmissão, neste primeiro dia de Sanjoaninas 2019. Agradeço também a si que esteve aí em casa a acompanhar então este desfile de abertura e este arranque de festa. São 2 dias de festa, 10 dias de folia que terminam então a 30 de junho. Agradeço a todos e voltaremos numa próxima oportunidade.